Boa noite. Shavua Tov, uma semana boa para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, agora já. Eu estava rindo enquanto eu falava a introdução de toda a aula, porque tem a ver especialmente com o tema dessa semana. A pergunta é, toda viagem tem discussão? Então, discussão está ligado com opiniões diferentes. É falar bom dia e boa noite. Uma boa semana e o Shabbat Shalom. Aí depois chega no terceiro, que junta tudo, que é redenção completa para o mundo inteiro, que tem essas diferentes opiniões, essas discussões, mas chegando no ponto que une a tudo. Tem o dia e tem a noite, mas tem o dia único que junta tudo. E a gente está chegando lá, agora, se Deus quiser. Toda viagem tem discussão. A gente pode falar se a vida inteira tem discussão, porque a vida é uma viagem, de um certo modo. A gente está numa jornada, caminhando e chegando já no ponto final, que é o começo da redenção. A gente está no projeto Likutei Sichot, capítulo 21, volume 21. Essa é a segunda Sichá da Parashat Yitro. Parashá que a gente recebe a Torá. A gente vai ver como isso tudo está ligado. Então, toda viagem tem discussão? Não. Pode ser que tenha viagens, ou uma viagem que não tenha discussão, mas é o mais comum ter a discussão. Por outro lado, que a gente vai ver, a lição que a gente já traz para o dia a dia, para agora, aplicado, é que não tem problema ter discussão, até porque é muito comum. Se for descartar quando na viagem, na vida, no dia, tem discussão, não vai sobrar nada, porque é raro não ter discussão. Mesmo briga também não é tão raro, que é mais forte do que uma discussão. Mas precisa superar isso, chegar na união, ir além, né? Que é o 1 e o 2 que brigam, chegar no terceiro que junta, que é a paz, que é a união. A discussão normalmente deve ser diferenças de opiniões. É o nível mais baixo da discussão, né? E o mais elevado é a briga até chegar na guerra. Mesmo quando tem briga feia, que a gente chama, né, uma briga de verdade, no momento da verdade tem unanimidade, como deve ter agora. Todos devem saber o que é o certo, porque tem diferentes lados, posições, adversários, mas deve saber onde está o certo, onde está o bom, onde está a vida. E o que é errado, o que é o contrário, o que é o mal, o que é a morte, que deve acabar. Então a gente deve perceber a unidade, a união, onde tem diferentes opiniões, onde tem discussão, onde tem briga, onde tem guerra. Isso é baseado nessa paraxá, porque antes de receber a Torá, a gente acampar no Har Sinai, está escrito Vaissu Mirifidim, a gente viajou, no plural, viajamos de Refidim, onde teve a guerra contra Amalek, vai ao Midbar Sinai e chegamos, né, no plural, no deserto do Sinai, vai a Hanum Bamidbar e nós acampamos no deserto, vai Han Sham Israel Neglahar, e então o povo acampou. No plural, né, nós, o verbo está no singular, vai Han, acampou Israel na frente do Monte Sinai. O Rashi explica, vai Han Sham Israel, e acampou lá Israel. Por que está no singular? Keish Echad Belev Echad, como uma pessoa só, com coração só. Um coração. Mas, em todas as outras Hanayot, em todos os outros acampamentos, foi com brigas e discussões. No Midrash Mechilta tem uma outra opinião, que é similar, mas fala na ordem contrária, que viajavam discutindo e acampavam discutindo. Mas aqui todos estavam alinhados num coração só, que é o que Rashi fala também, mas numa ordem oposta. Então a gente vê aqui uma diferença. A novidade, segundo o Midrash, é que aqui foi um só coração.
Segundo Urash, a novidade é que todos os acampamentos foram com brigas e discussões. Qual a explicação, qual é o entendimento do Mechilta? Porque, como a gente viu no Pasuk, Vaisu, Vaihanu, eles viajavam e acampavam, no plural. Isso é como era sempre. Mas aqui está escrito Vaihan, que é no singular. Então, quando fala Vaisu, Vaihanu, que nas outras viagens, que não está se referindo ao que está acontecendo agora, tinham discussões. A diferença é que aqui fala Vaihan, então está querendo dizer que aqui a novidade é que aqui era com um coração só, sem discussões. Urashi vê de outro modo, que muitas pessoas no plural, é óbvio, não tem nenhuma novidade com isso. O que tem diferença aqui é que está escrito lá, Vaihan Sham, que isso está sobrando, né? Acampou lá. Não precisa falar que foi lá. Quando está especificando que lá acampou, é porque nos outros lugares que essa diferença tiveram discussões. Então, se aprende daqui que nos outros acampamentos, nas outras viagens, tiveram briga e discussão. Temos uma outra pergunta. Por que o plural denota discussão, segundo o Mechilta? Que é um dos pontos da explicação dele. A gente vê, inclusive, aprofundando a pergunta que o Rebbe traz, na primeira viagem que a gente saiu de Ramsés, vai subir Israel Meramsés, Sucota, que a gente saiu de Ramsés e foi para Sucota. Foi a primeira viagem, a primeira jornada das 42 no deserto. 600 mil pés, pessoas dos homens, além das crianças, etc. O Mechilta fala que viajaram, explica que na primeira viagem que a gente esteve ainda em Nissan, saindo do Egito em Pessah, que a gente viajou num piscar de olhos. Certamente não teve discussão, mas está com a linguagem plural, vai e su. Então por que quando fala plural está ligado com discussão? E nesse caso, que não teve discussão, porque foi num piscar de olhos, não deu nem tempo de discutir, o Mechilta não explica que está, mesmo assim, numa linguagem de plural, enquanto que não teve discussão. A pergunta por Rashi, por que Rashi fala sobre outras viagens com discussões? Justamente agora, antes da entrega da Torá, por que o Rashi faz questão de explicar agora que nas outras tiveram discussões e agora que a gente vai receber a Torá, o Rashi tem que explicar isso agora? Por que já que não falou isso antes, por que tem que falar agora sobre isso? O que está querendo dizer para a gente? Então, as respostas começam a aparecer com alguns pontos muito interessantes que a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Quando o Rashi fala em briga, é no sentido literal mesmo. E o plural não é óbvio o que quer dizer briga. Briga, estou falando briga mesmo, né? De luta, de guerra. Então é só aqui que fala justamente lá, Sham, que tem uma novidade. A novidade é que foi com um só coração. Que antes tiveram essas brigas de verdade. Quando o Mechilta fala em discussão, ele não quer dizer briga mesmo, que é o contrário de paz, que é o contrário de um coração só. Ele simplesmente quer dizer diferenças de opiniões. E isso tiveram o tempo todo, porque era normal ter diferenças de opiniões, excluindo aquela primeira viagem quando a gente saiu do Egito, e vamos explicar depois por quê. A novidade aqui é que realmente foi com um coração só. Nas 42 jornadas que todos nós temos, não só no deserto, na saída do Egito até entrar na terra de Israel, cada um de nós tem, como o Machantov explica, existem diferenças entre cada um e uma. É normal. Cada um tem a sua viagem, como a gente fala literalmente, em cada situação e na vida em geral. Por isso que a gente fala no Shema Israel, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha.
São diversos corações, almas e essências, mesmo dentro da pessoa, muito mais ainda no mundo. Então é normal ter diferenças de opiniões, ainda mais nas 40 jornadas de cada um da sua vida. Aqui, antes de receber a Torá, foi uma viagem só, foi um coração só, foi união total. Não tiveram nem brigas, nem discussões e nem mesmo diferenças de opiniões. Esse é o ponto que a gente tem que chegar da unanimidade, da união, que não é anular a outra opinião, mas é integrar. Tudo uma coisa só. Então, de Ramsés, mesmo piscar de olhos, que a gente viu na questão do Mechilta, ainda não podiam estar nesse nível de um coração só. Isso só com a Torá. Mas a gente já recebeu a Torá, então a gente pode estar nesse nível agora já. A união vem não só quando tem opiniões diferentes, mas mesmo quando tem briga e discussões. Então, mais um ponto que a gente vai reforçar a pergunta e vai trazer a resposta que vai juntar isso tudo. Mesmo na Torá, a gente encontra diversas opiniões. Mesmo que todas vêm de Hashem, mas tem opiniões diferentes. Beit Hillel, Beit Shammai, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Abai, Rava. Várias opiniões e discussões mesmo, ferrenhas. Como pode justamente a Torá, que é esse momento que a gente está agora na Parashá, acabar com as diversas opiniões, se a Torá valoriza as diversas opiniões? Mesmo que na Halachá prevaleça só uma opinião. Então, poder explicar, não, que no fundo vai chegar numa opinião só. Não é por isso que se anulam as opiniões que geraram a Halachá. Então tem um registro das opiniões diferentes, como tiveram nessas jornadas antes de chegar no recebimento da Torá. Mas na hora de receber a Torá, por isso que o Rashi fala isso agora, tem que estar com um coração só. Quer dizer, sem brigas, sem discussões, sem mesmo diferentes opiniões. Integrado, união, um só, no singular. E não é só o comportamento que deve ser único, mas até o coração, o sentimento deve ser um só. Mesmo que a Torá baseada em diversas opiniões. Outros pontos. A Torá foi entregue no terceiro mês. A gente acampou no terceiro mês, que é Bechodesh Shlishi, que é Sivan, quando a gente recebe a Torá. E esse acampou foi justamente no primeiro dia do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Está ligado, como a gente sabe, várias coisas da Torá ligadas ao número 3. Por que o 3 é especial ligado à Torá, né? Que é o povo dividido em 3, que é a Torá dividida em 3, que é no terceiro mês, e assim por diante. É diferente o 1, que está ligado com união, com único, Hashem Echad, que está ligado com o mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, e foi o mês que a gente saiu do Egito. Ali, Hashem estava por cima, tirando a gente do Egito, de cima para baixo, unindo todo mundo, mas vinha de cima para baixo. Depois chega no mês de Iyar, onde tem divisão, que é o 2, 2 tem divisão. É 1 e o 2 que vai contra o 1. E está ligado à contagem, se trata Homer. Muitos dias, muitos de nós, fazendo a contagem, então está ligado com a divisão, com o múltiplo, com o plural. Aí vem o terceiro, que é o mês de Sivan, onde a gente recebe a Torá, que junta, que decide, mas reúne as opiniões, a diversidade, o plural, as várias pessoas. Ele equilibra, não descarta. Sai esse e fica só esse que tem razão entre os dois. Não. Junta os dois. A Machria Beinehem, Vavosh Lishi, que vem o terceiro e junta, equilibra, decide, resgatando, integrando, que está ligado com o mês de Sivan. Então isso é a orientação na prática para a gente superar, saber que tem diversas opiniões, mesmo discussões, mesmo briga, mas na hora de a gente receber já, chegando no ponto final, que é receber a Torá nova com Mashiach, que seja agora já, esse momento é acampou, sem diferenças, aglomerando, integrando, resgatando, equilibrando todas as opiniões. A gente vê isso também, baseado na Mishnah, em Rosh Hashanah, na página 25 Aleph, Amar lo Rav Yoshua. Então, o Rav Yoshua decidiu, ele tinha uma opinião de quando que seria o Yom Kippur naquele ano.
O Rabban Gamliel, que era o chefe, determinou que fosse no dia que Rabban Gamliel considerava, e ele tinha o poder para isso, determinou quando é que seria. Então ele pediu para o Rabi Yoshua vir caminhando, carregando o seu bastão, carregando moedas no dia do Yom Kippur, atravessando da sua cidade até Yavne, onde estava o Rabban Gamliel, onde estava o Sanhedrin, violando, se fosse o dia de Kippur, segundo o Rabi Yoshua. Rabi Yoshua teve que obedecer não só na prática, como ele também fazendo coisas que seriam contra o seu pensamento, que ele poderia estar mantendo o seu pensamento, obedecendo, mas continuando com opinião diferente. Não podia. Teve que carregar o seu bastão, suas moedas, no dia que ele achava antes de aceitar e concordar e também de se convencer de que não era esse mais o dia de Yom Kippur. Porque a Torá não é só sabedoria. É sim para todos, no mundo inteiro, incluindo a sabedoria de todos os povos, mas é acima da sabedoria comum. Ela é verdade verdadeira, é divina. Então, mesmo que Beit Shammai, de um certo modo, faça mais sentido, se Alahá decide com Beit Hillel, devemos seguir Beit Hillel, porque na prática é assim. E aí tem que se convencer no pensamento, no sentimento, com o coração, que essa é a verdade segundo Beit Hillel, e é assim que a gente faz, não só porque é o que ganhou, mas porque se torna a verdade. Por isso que a Mishnah começa com perguntas, quando que a gente fala o Shema Israel, em Brachot, mas termina com decisão, alachá, as alachot, as decisões, como é que deve ser. Terminando, o Admor Azaken, primeiro Rebbe de Chabad, Walter Rebbe, no Tânia, no Sivu Tânia, explica, no capítulo 32, está ligado com Ahavat Israel, 32 é a numerologia de coração, o capítulo 32 fala sobre o amor que devemos ter. Explica que na raiz das almas, Hashem é único. Para a gente sentir esse amor por todo mundo. Mas alguém pode falar que não lidamos com a raiz das almas no dia a dia. Então como é que a gente pode querer procurar justamente esse pensamento de ter o amor, porque na raiz das almas todos nós sabemos que tem um só, então que tem a união. E ainda por cima, para complicar, tem aqueles que não demonstram essa beleza da essência. Então como lidar com ele? Essa é a explicação. Vaihan Sham Israel. Nesse momento, antes de receber a Torá Hadashah, com a inovação de Mashiach, é a mesma Torá, não vai mudar, como diz o Rambam, mas vai ter uma nova luz que a gente já começou a sentir antes do Shabat, começa a experimentar a comida do Shabat. A gente começou a sentir já essa explicação, como essa explicação do Rebbe, que a gente está nesse momento da eminência da chegada do Mashiach, agora já. E a gente já está, como foi no recebimento da Torá original, 6 dias antes, né, que foi no dia 1º de Sivan, no nosso Rosh de Sivan, a gente recebeu só no dia 6 de Sivan, já estava lá, Vaihan Sham Israel, lá, que agora, aqui, no mundo inteiro, a gente já está acampando, o povo inteiro, todos, acampou como um só, com um coração só, com a união, depois de tudo que aconteceu, ainda mais nos últimos dias, nos últimos momentos, né, do parto de Mashiach, que a gente vê tanta discussão, tanta polarização no mundo inteiro, tantas opiniões diferentes, a gente se juntar, como já vemos isso na terra de Israel, no povo de Israel, no exército, e no mundo inteiro se juntar num coração único, para a gente poder superar o 2, a discussão, a briga, as diferenças, e estar integrado num só, no mundo inteiro, já com a redenção, agora já, todos nós, teremos uma viagem agora diferente, sem discussões, sem briga, com Hashem já revelado no mundo inteiro para todos nós, já agora, now.